E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para falar sobre um exercício resolvido, um clássico do curso de Cálculo 1, que é um exercício de otimização. A ideia básica é, a gente tem um problema, onde existem diversas soluções possíveis, mas tem uma solução que é a melhor de todas. Em geral são coisas do tipo achar o menor custo para produzir algum objeto, achar o maior lucro possível, achar uma forma econômica de construir alguma coisa. Nesse caso é uma trajetória ótima. Espero que vocês gostem desse exercício. Bora lá, vamos começar? Beleza, vamos começar o nosso exercício de cálculo 1, como de costume, começar pelo enunciado. Esse enunciado, apesar de ser longo, ele é fácil de entender. Considere um cubo de aresta de medida L, com vértices opostos A e B, como indicados na figura. E a gente tem a figura. Uma formiga se encontra no vértice A e quer se dirigir até o vértice B pela superfície do cubo por um caminho formado por dois segmentos de reta. Um do ponto A até um ponto C, na aresta indicada pelo desenho, e outro segmento de reta de C até B. Basicamente a ideia é, tem uma formiga que está aqui no ponto A, ela quer chegar no ponto B, ela vai andar sobre esse cubo. Primeiro ela vai andar de A até C, depois ela vai pegar e vai andar de C até B. Em que posição deve estar esse ponto C, de modo que a distância total que a formiga anda seja a mínima possível? Para resolver esse problema a gente precisa saber. Primeira coisa, a ideia essencial de otimização, quando a gente está falando de cálculo 1. Você quer achar o ótimo de alguma coisa, você quer achar o máximo ou o mínimo de uma função. Deriva ela igual a zero. Tanto os máximos quanto os mínimos acontecem nos pontos onde a derivada dá zero. E aí, para saber se o ponto que a gente achou é máximo ou mínimo, em geral, quando você tem mais de um, a gente pode substituir. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. E se a gente tem um só, geralmente é bom senso de ver o que faz sentido para o problema. Outra coisa que a gente vai usar, a regra da cadeia para derivadas. Se você tem uma função composta, uma função dentro de outra, para você fazer a derivada dela, a gente primeiro deriva de fora e faz isso vezes a derivada de quem está lá dentro. Ou numa notação diferente, df dx vale df dg vezes dg dx. Eu não gosto tanto dessa notação, para otimização a notação de cima costuma funcionar melhor. Outra coisa, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, famoso, conhecidíssimo desde o ensino fundamental. E uma coisa que, para a gente ganhar tempo, a regra da cadeia, se você tem uma raiz quadrada, a derivada da raiz quadrada é a mesma coisa que a derivada da função elevado a meio. E aí, no caso, a gente teria, pela regra da cadeia, uma coisa elevada a meio. Então a gente faz primeiro, derivada de qualquer coisa elevada a meio é meio vezes a coisa elevado a meio menos 1, vezes a derivada dessa coisa. Aí como meio menos 1 é menos meio, elevar a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre a raiz da coisa. Então a derivada da raiz de uma função é 1 sobre 2 vezes a raiz da mesma função, vezes a derivada da função dentro da raiz. A gente vai usar esse fato pronto para ganhar um pouco de tempo. E feitas essas observações, estamos prontos para resolver. Bom, a gente quer achar o mínimo da distância que a formiga anda. Regra geral de otimização. Você quer achar o máximo de uma função, o mínimo de uma função? Comece escrevendo que função é essa para você poder fazer a derivada igual a zero. Então temos que fazer o mínimo da distância. Olhando o nosso desenho, a distância total da formiga é a distância de A até C, mais a distância de C até B. Então vamos calcular isso. Vamos calcular essa soma das distâncias. Esse ponto C, a gente não sabe exatamente onde ele está. Vamos dar um nome, dizer que ele está a uma distância x de um vértice, e como a aresta toda mede L, ele está L menos x do outro. Aí no nosso desenho fica assim. E aqui as distâncias de A até esse vértice aqui vai ser o lado do cubo, L, e desse vértice aqui onde está meu mouse até o B, também mede L. A distância de A até C a gente já pode achar por Pitágoras, calculando com esse triângulo retângulo, que tem a catetos L e x. Então vai ficar raiz de x² mais L². Essa distância de B até C, mesmo esquema, a gente tem um triângulo retângulo aqui em cima, e ele é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos medem L menos x e L. Então fica raiz de L menos x² mais L². A soma dessas duas distâncias é a distância total que a formiga anda, é o que a gente quer saber. Bom, tá, como a gente quer achar o mínimo disso, como a gente quer otimizar, vamos pegar essa função, derivar igual a zero. Então vamos calcular a derivada disso, com o detalhe de que x é a variável, porque é a posição que a gente não sabe lá do vértice C, L é uma constante porque é o tamanho do cubo, isso é uma coisa fixa que a gente não pode mudar. Então, para fazer essa derivada, primeira coisa, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes a derivada de quem está lá dentro. Como x é uma variável e L é constante, a derivada de x² é 2x, L por ser constante, a derivada da zero fica isso vezes 2x. Na segunda coisa também, a gente vai ter esse segundo termo, aí a derivada vai ser a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes a derivada de quem está lá dentro. A derivada de... Aqui a gente tem uma função ao quadrado, vai ser 2 vezes essa função,
como essa função é uma outra função composta, a gente tem uma outra regra da cadeia, vezes a derivada de quem está lá dentro, que é menos 1. E finalmente, tudo isso vai ser igual a zero. Esse menos 1 aqui eu vou trocar por um sinal de menos, que vai ficar mais fácil aqui para a gente trabalhar depois. E essa expressão, para a gente achar o mínimo, tem que ser igual a zero. E agora a gente pode resolver essa equação. Primeira coisa, para a nossa equação, a gente tem esse 2 multiplicando, 2 dividindo, a gente pode cancelar eles. E outra coisa para resolver essa equação, aqui a gente tem um termo menos o outro igual a zero. Então, esse termo subtraindo a gente pode jogar para o outro lado somando, vai ficar que um termo é igual ao outro. Para eliminar as raízes quadradas, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. Aí embaixo as raízes vão cancelar, em cima a gente tem x² à esquerda, L menos x² à direita. E aí multiplicar cruzado, a gente tem essa expressão, x² vezes todo esse denominador aqui entre parênteses, é igual L menos x² vezes todo esse outro denominador em parênteses. Aí a próxima coisa, fazer distributiva. Aqui a gente tem x² vezes L menos x², x² vezes L², do outro lado, x² vezes L menos x², L² vezes L menos x². Aqui já acontece uma coisa muito boa de que x² L menos x² aparece dos dois lados. A gente também pode cancelar eles, sobrando x² L² igual a L² vezes L menos x². De novo, a L² está multiplicando dos dois lados, a gente também pode cancelar. Então, x² vale L menos x². Aqui do lado direito a gente pode fazer o trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. E mais uma vez, cortar mais um termo, x² aparece dos dois lados. Finalmente a gente tem que 0 é igual a menos 2xl mais L². Ou, deixando esse que está negativo para o outro lado mais, 2xl vale L². Pela última vez nesse exercício a gente corta mais uma coisa, a gente vai cortar o L de novo. 2x vale L, então x é L sobre 2. Vamos lá no destaque. Dar um destaque maior ainda e encerrar por aqui. Com o detalhe que a gente pode ir além. Esse resultado ele faz muito sentido se a gente for pensar na geometria. Porque se a gente for olhar num plano, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então o que a gente pode fazer é pegar esse cubo que a gente tem e planificar essas duas faces que a formiga anda. Vão ser dois quadrados e a gente tem que A e B são vértices opostos desse retângulo que a gente forma com esses dois quadrados. O menor trajeto entre A e B é uma linha reta. Essa linha reta vai cruzar esta linha intermediária aqui, que é justamente a aresta onde passa o ponto C, nesse ponto que é o ponto C. E por semelhança de triângulo, esse ponto aqui tem que ser o ponto médio da aresta. E é dessa forma que o pinguim ajuda as formigas a chegarem do jeito mais rápido nos lugares. E foi isso, é um exercício tranquilinho, é um exercício que é bonito, e é um exercício que dá para conferir com geometria plana. A gente poderia ter resolvido ele de cara de geometria plana, mas como o objetivo do vídeo é justamente mostrar a otimização, mostrar a ideia de derivar igual a zero para achar o máximo e mínimo, a gente fez por um caminho que foi um pouco mais difícil, mas com a intenção didática de fazer isso de propósito para poder aprender e também depois conferir o resultado, ver que realmente bate com aquilo que a gente sabe de geometria do ensino médio. Muito obrigado por terem assistido, quero só lembrar vocês antes de a gente se despedir que se vocês quiserem fazer uma sugestão, fazer uma proposta, pedir um exercício, propor um desafio, fazer uma crítica, fazer um elogio, fica à vontade de poder usar o comentário aí embaixo, ou se preferirem, ó, passando aqui meus contatos diretos, e a gente pode deixar o canal mais com a cara daquilo que vocês queiram ver. Muito obrigado por hoje, pessoal, espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima.